Um senhor dessa idade se prestar esse papel, acho que é uma falta de respeito com si próprio. Ele deveria ler os próprios livros para ter mais autoestima. O Lula disse que não tinha medo de debater com ninguém, o Flávio disse que ia tratorar, o Zema falou que era obrigação de todo mundo vir e não vieram. Na minha avaliação, estão com medo do meu candidato à presidência, o Renan Santos. Ao meu lado, o deputado Kim Kataguiri. Na nossa frente, a confusão. Augusto Cury acabou de desistir de participar do debate na porta da Band. O que você achou? Eu acho que o Augusto Cury tinha que admitir que não tem coragem o suficiente para ter direitos políticos. Acho que ele deveria abrir mão, falar, olha, eu não tenho condição de disputar a eleição pro resto da minha vida porque eu não tenho coragem de participar de um debate de ideias. Ele colocou um monte de pelego pago aqui para ficar balançando bandeira para ele, não teve sequer a decência de participar do debate dando a desculpa de que é porque Lula e Flávio não vêm. Todo mundo já sabia que eles não vinham há um mês. Aí ele dá a desculpinha para fazer show em frente a Bandeirantes. Eu acho lamentável, assim, o senhor dessa idade se prestar esse papel, acho que é uma falta de respeito com si próprio. Ele deveria ler os próprios livros para ter mais autoestima. Acho que isso é uma covardia, porque os três disseram que viriam pro debate, né? O Lula disse que não tinha medo de debater com ninguém, o Flávio disse que ia tratorar, o Zema falou que era obrigação de todo mundo vir e não vieram. Na minha avaliação, estão com medo do meu candidato à presidência, o Renan Santos, porque sabem que a gente questionaria o Zema sobre o pai do Vorcaro doar para o Partido Novo, questionaríamos Lula naturalmente em relação ao escândalo do INSS, em relação a ele ter recebido o próprio Vorcaro e ter chamado o presidente do Banco Central. E o Flávio Bolsonaro também no mesmo escândalo do Vorcaro, pedindo dinheiro para ele, depois recebendo de empresas do Vorcaro. Então, assim, naturalmente, tanto do ponto de vista ético como do ponto de vista de propostas, o único que tem propostas é o Renan, na sua profundidade, dentro do nosso livro amarelo, que é a nossa proposta de mais de 400 páginas. Nenhum deles teria capacidade de debater e justamente por isso estão faltando. Minha expectativa é que o Renan se sobressaia e que tenha uma diferença abissal, tanto em relação à independência dele de falar de escândalos de corrupção, de outros candidatos, especialmente do Lula e do Flávio Bolsonaro, que acredito que ele vai ser o mais duro e mais incisivo nessa matéria, como também em relação à profundidade e a propostas que ele tem um programa mais completo. Nós estamos desenvolvendo esse programa já há 3 anos, são mais de 400 páginas do livro amarelo, trazendo as melhores práticas do mundo em educação, saúde, defesa, infraestrutura, segurança pública, meio ambiente. Então, é um programa muito bem estruturado. Eu acho que a parte dos questionamentos dos jornalistas, ele deve mostrar essa profundidade do programa, e a parte dos embates com os outros candidatos, ele deve mostrar essa independência e essa coragem para falar dos escândalos. Deputado, e mais uma dúvida, o Missão ele vem como uma terceira via. A gente não sabe se Lula ou Flávio Bolsonaro vão estar por aqui hoje. Eu queria saber como o senhor enxerga essa ausência dentro do cenário político que a gente tem hoje e também dentro das reivindicações do Missão. Eu acho que é um sinal de covardia, um sinal de fraqueza, né, tanto do Lula como do Flávio, de não comparecerem, né? A gente sabe que a campanha do Flávio e a campanha do Lula tem pedido para diferentes veículos de comunicação para não chamarem o Renan Santos, né? Naturalmente, para mim, demonstrando que existe um medo de serem confrontados, e eles têm razão em ter medo, porque de fato o Renan seria muito duro e muito incisivo e jogaria todos os escândalos de corrupção na cara deles e questionaria, né, os recursos públicos que eles desviaram da população brasileira. Então, eu lamento que Lula e Flávio não compareçam, mas eu acho que eles vão acabar se arrependendo, vendo quanto o Renan vai crescer nos debates, mesmo sem a participação deles. Kim, expectativa para esse debate e um pouco sobre essas ausências aí também. Expectativa é que o Renan seja superior de longe em relação aos outros 2 candidatos e que mostre a covardia dos outros 3 candidatos que faltaram a esse debate, né? O Renan é aquele que tem as melhores propostas, é o que sabe mais se aprofundar em cada uma dessas propostas, não é monotemático, tem liberdade, tem independência para falar sobre escândalo de INSS, sobre escândalo de Daniel Vorcaro, envolvimento de Lula, envolvimento de Flávio, envolvimento de todo mundo. Então, assim, naturalmente a nossa expectativa é muito alta. O Renan nunca teve uma exposição de TV aberta tão grande como a que ele vai ter hoje, e eu acho que eu apostaria aqui para você que depois desse debate, claramente o assunto do debate será Renan Santos por causa do seu desempenho. Kim, eu queria saber de você, deputado, sobre a ideia das fraldas ali. O Renan chegou com uma fralda do Flávio e uma fralda do Lula, né? Escrita Lula nas fraldas. Quem que teve essa ideia? Uma coisa meio Pablo Marçal aqui, que há 2 anos atrás chegou falando que tinha 2 usuários de droga entre os candidatos e tal. Ele chegou com uma fralda, né? Uma acusação um pouco mais leve. Mas de quem que foi essa ideia? Não, peraí. Primeiro que é muito diferente do Pablo Marçal, que acusou levianamente e disse que o sujeito tinha uma coisa pra comprovar que o outro era cheirador de pó. O Renan só acusou de covarde com uma fralda. Calma lá com o paralelo, né? E a ideia desse sujeito que tá aqui do meu lado, o Renato Batista, que é um dos nossos dirigentes partidários. Então, calma com os paralelos com o Marçal.
Tá certo. Outra coisa, deputado, queria saber sobre a sua quase candidatura ao governo do estado, né? O Missão é um partido novo, precisa ter candidatos nos principais palanques, a gente está falando do maior colégio eleitoral do país. Você quase foi candidato ao governo do estado, acabou desistindo no mesmo fim de semana que o Paulo Serra, candidato do PSDB, também recuou. Seria um dos candidatos possíveis de tirar votos, por exemplo, do Tarcísio de Freitas. Por que foi essa escolha? Por duas razões. Primeiro, porque o Renan precisava, na esplanada dos ministérios, de um político que tivesse experiência de fazer articulação com o Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, trânsito com o mercado para trabalhar. E com o mercado eu falo não só o mercado financeiro, mas o mercado produtivo de maneira geral, a indústria, o comércio, os serviços, para fazer essa ponte e trabalhar no Ministério de Reforma do Estado, que é a pasta que eu devo assumir quando da vitória do Renan. Então, alguém que combinasse, né, o conhecimento técnico para implementar reformas com a capacidade política de levá-las em frente. E um outro aspecto que pesou também é em relação ao nosso cálculo de chapa em São Paulo. Naturalmente, um partido novo, ele precisa, ou um novo partido, para a gente não gerar confusões, um novo partido precisa eleger deputados federais, precisa ter bancada, e eu não vou dizer que existe eleição ganha ou eleição fácil, mas temos uma expectativa de que eu tenha uma boa votação e isso naturalmente ajuda a chapa como um todo. Deputado, aproveitando aí a confusão com o partido novo, o Lula e o Flávio já eram esperados que não viessem, né? Eles estão liderando as pesquisas e seriam um alvo natural dos outros candidatos. Por que você acha que o Zema também não veio? Eu acho que é porque ele vai desistir da candidatura. É a única explicação. Porque assim, o Lula e o Flávio ainda podem dar a desculpa de que, não, nós já estamos no segundo turno. Qual que é a desculpa do Zema? Ele vai fazer o quê? Ele vai sair de 3-2? Só se ele passasse muita vergonha no debate, né? Um cara se tornar mais conhecido e ter tempo para falar na televisão, perder intenções de voto, não existe razão, na minha avaliação, para o Zema não comparecer no debate que não seja a razão dele estar preparando para retirar a candidatura e muito provavelmente, conhecendo o Partido Novo como eu conheço, para apoiar o Flávio. E agora falando sobre a atuação do candidato do Missão, do Renan Santos, nesse debate, vai ter algum alvo preferencial? Olha, naturalmente, Lula e Flávio, que foram os dois covardes e são aqueles mais enfronhados em escândalos de corrupção, vão ser alvos do Renan, ainda que não estejam presentes. E eu acho correto, por parte da Band, colocar os dois púlpitos vazios, até para possibilitar que os candidatos que vieram, né, joguem na cara que os dois faltaram, que o Zema também faltou, vai deixar os 3 púlpitos vazios, e o Renan naturalmente vai levantar os questionamentos da razão pela qual Zema, Lula, Flávio faltaram, e naturalmente vai ter as suas próprias hipóteses que o Renan vai levantar quando começar o debate. Deputado, a expectativa é que em todos os debates seja assim. Como a campanha está avaliando isso internamente? Vocês não contam com a participação de Lula e Flávio em nenhum debate do primeiro turno? Olha, eu acho que vai haver um momento que o Flávio vai ser obrigado a participar de debate com o crescimento do Renan. Ele vai ver que a sua ida para o segundo turno não está garantida, que o Renan está crescendo, que o Renan tem capacidade de superá-lo e que o Renan vai se tornar o candidato do antipetismo e aquele que vai demonstrar a viabilidade de derrotar o Lula, porque hoje, mesmo os próprios aliados do Flávio consideram que ele perde no segundo turno para o Lula, né? O interesse ali com o Flávio não é derrotar o Lula, é preservar, é manter o capital político de Jair Bolsonaro vivo, né? Tanto que Jair Bolsonaro preferiu perder com o Flávio do que ter a chance de vencer com o Tarcísio. Então, naturalmente, eu acredito que ao longo da campanha, quando a gente vai chegando mais próximo dos últimos debates, não acho que o Flávio vá no do SBT, mas eu acho que mais à frente ele deve ser obrigado a aparecer sim. Deputado, muito obrigado. Por isso, Kim Kataguiri, 1414, o seu deputado federal. Doe pra minha campanha. Se você não doar, eu vou perder a eleição e vou ter que me aposentar da vida pública. Então, doa pra minha campanha, vamos vencer essa eleição.